Lucas capítulo 21 até 24. Jesus observou os ricos colocando grandes ofertas no tesouro do templo, enquanto uma viúva pobre contribuía com 2 pequenas moedas de cobre. Ele declarou que o modesto presente da viúva, dado por sua pobreza, era maior que todos os demais, que davam por abundância. Os discípulos maravilharam-se com o esplendor do templo, suas pedras preciosas e as ofertas dedicadas a Deus. Jesus advertiu que o templo seria completamente destruído, não ficando nenhuma pedra sobre a outra. Quando os discípulos perguntaram quando esses eventos ocorreriam e quais sinais os anunciariam, Jesus os advertiu contra o engano. Ele avisou que muitos se proclamariam Messias, anunciando que o fim estava próximo. Instruiu-os a não se assustarem com guerras, levantes, terremotos, fomes ou pestes, pois esses seriam apenas o início. Nações se levantariam contra nações e grandes sinais apareceriam nos céus. Contudo, antes de tudo isso, os crentes seriam presos, entregues às sinagogas, encarcerados e levados perante governantes por causa do seu nome. Prometeu-lhes sabedoria para resistir aos adversários, embora fossem traídos por família e amigos, alguns até mortos. Assegurou-lhes que nem um fio de seus cabelos seria perdido e que a firmeza garantiria a vida eterna. Jesus previu o cerco a Jerusalém, exortando os que estavam na Judéia a fugir para as montanhas e os que estavam na cidade a sair. Descreveu o sofrimento que cairia sobre as mulheres grávidas, a devastação da terra e a dominação dos gentios sobre Jerusalém até que se cumprissem os tempos dos gentios. Falou dos sinais celestiais, sol, lua, estrelas tremendo, e da vinda do Filho do Homem em glória. Comparou a aproximação desses eventos a uma figueira que brota folhas, indicando que o reino de Deus estava próximo. Advertiu contra a indulgência, a embriaguez e a ansiedade, exortando a vigilância constante e a oração. Durante a festa da Páscoa, os sumos sacerdotes e os mestres da lei conspiraram para matar Jesus. Satanás entrou em Judas Iscariotes, que negociou a traição por dinheiro. Jesus enviou Pedro e João para preparar a refeição da Páscoa, indicando-lhes um homem que carregava um jarro de água e que os levaria a um quarto superior mobiliado. Na refeição, Jesus instituiu a ótima ceia, falando da nova aliança em seu sangue e prevendo sua traição. Ensinou que a verdadeira grandeza está em servir ao próximo e advertiu Pedro de que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Jesus instruiu os discípulos a levar provisões e uma espada, cumprindo a profecia de que ele seria contado entre os transgressores. Orou no Monte das Oliveiras, pedindo ao Pai que tomasse o cálice, se fosse possível, mas submetendo-se à vontade divina. Um anjo o fortaleceu, e seu suor escorreu como sangue. Ao encontrar os discípulos dormindo, exortou-os a orar para que não caíssem em tentação. Judas chegou com uma multidão e identificou Jesus com um beijo. Quando a orelha de um servo foi cortada, Jesus a curou e repreendeu a violência. Questionou as autoridades, perguntando por que o tratavam como rei do rebelde havia estado entre eles diariamente. Foi preso, levado à casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu à distância. Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes, cumprindo a previsão de Jesus, e chorou amargamente. O Sinédrio julgou Jesus, exigindo que ele se declarasse o Messias. Ele respondeu que se sentaria à direita de Deus. O conselho enviou-o a Pilatos, que não encontrou fundamento para a acusação. Contudo, a multidão exigiu a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Pilatos, influenciado pela multidão, entregou-o para ser crucificado. Simão de Cirene foi obrigado a carregar a cruz. Jesus dirigiu-se às mulheres de Jerusalém, exortando-as a lamentar por si mesmas, pois as gerações futuras seriam benditas por serem sem filhos. No lugar chamado Gólgota, Jesus foi crucificado entre 2 criminosos. Pediu perdão pelos que o executavam e um criminoso zombou dele enquanto o outro se arrependeu, pedindo que Jesus se lembrasse dele. Jesus prometeu que o criminoso arrependido estaria com ele no paraíso naquele dia. A escuridão cobriu a terra da 6ª à 9ª hora, o véu do templo se rasgou e Jesus expirou,
entregando seu espírito ao Pai. Um centurião declarou o justo, e as mulheres que o seguiam da Galileia observaram o sepultamento. José de Arimateia, membro respeitado do conselho, solicitou o corpo de Jesus, envolveu-o em linho e o colocou em um túmulo novo. As mulheres repousaram no sábado, honrando o mandamento. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres retornaram com especiarias, encontraram a pedra removida e descobriram o túmulo vazio. 2 homens radiantes apareceram, proclamando que Jesus havia ressuscitado como ele havia predito. As mulheres relataram isso aos 11 discípulos, que ficaram céticos. Pedro correu ao túmulo, viu os linos e perguntou o que havia acontecido. Mais tarde, naquele dia, 2 discípulos caminharam até Emaús, discutindo os recentes acontecimentos. Jesus juntou-se a eles, embora não o reconhecessem. Explicou como as Escrituras previam o sofrimento e a glória do Messias. O Mesa partiu o pão, e seus olhos foram abertos, reconheceram nele, e ele desapareceu. Apresuraram-se de volta a Jerusalém, onde o Jesus ressuscitado apareceu entre os discípulos, oferecendo paz. Embora amedrontados, viram suas mãos e pés, confirmando a ressurreição corporal. Comeu peixe com eles, então explicou que toda a Escritura, Moisés, os profetas e os salmos, havia previsto esses eventos. Abriu-lhes a mente para compreender as Escrituras, enviou-os a pregar arrependimento e perdão a todas as nações e prometeu o Espírito Santo. Conduziu-os a Betânia, abençoou-os e ascendeu ao céu. Os discípulos retornaram a Jerusalém, louvando continuamente a Deus no templo.